Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação do PIBIC, Terminologia Bilíngue no Par Inglês-Português, referente à temática do desmatamento. Meu nome é Heloísa Antunes e eu fiz esse trabalho em concordância com a minha orientadora, Flávia Lamberti. Então, eu dividi essa apresentação em três partes: a introdução, metodologia e a conclusão. Esse é um projeto criado em parceria com o Observatoire de Linguistique Sans Texte, da Universidade de Montreal, no Canadá, que visou criar um dicionário chamado Dico en Viho, que com o objetivo de auxiliar profissionais da linguagem, em especial tradutores e professores da língua. Então, eu como tradutora, eu vejo a importância e a necessidade de ter dicionários focados principalmente para quem estuda a língua, que precisa entender as relações que apenas um dicionário simples não possui. Então, esse é um dicionário que envolve várias línguas, por exemplo, francês, inglês, italiano, espanhol, português. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte de um projeto que envolve tantas culturas. Então, para esse trabalho, nós seguimos as etapas da pesquisa terminológica com base em LOM 2004. Então, como é que funciona o trabalho? Como é que é a metodologia? Então, foi se dividido em 5 partes: a criação de um corpus, a extração dos termos, a extração dos contextos, a análise dos termos e a análise argumental. Como é que funciona a criação do corpus? Na verdade, a coleta de um corpus, que corpus são textos coletados, escritos de uma língua original, vamos imaginar português, da área de desmatamento, que eles são coletados para a análise linguística dessas conexões lexicais. Então, por exemplo, no nosso caso, os textos foram coletados, eram artigos científicos da temática do desmatamento, que foram coletados por Bota. O corpus já estava pronto. A segunda parte que nós temos é a extração dos termos. Termostat é um extrator automático de termos, e esse extrator seleciona os termos específicos da temática do desmatamento. Então, ele identifica dessa forma a seleção de candidatos a termo. Então, por exemplo, nós temos floresta, área, solo, atividades, que são possíveis candidatos a termos para podermos analisar. Então, após essa parte, nós fazemos a extração do texto. Então, com base nos candidatos, iniciamos a análise de contextos. Nesse caso aqui, temos a palavra produto que já foi escolhida. Então, produto temos diferentes contextos. Para isso, é necessário selecionar até 20 contextos referentes ao mesmo sentido, justamente para determinar o sentido desse termo, podendo ter apenas um sentido, de tal forma que eles respaldam esse sentido. Então, é importante ter apenas um, por isso nós precisamos analisar cuidadosamente. Depois dessa forma, nós partimos para a análise. Então, para a análise no nosso trabalho, nós coletamos 25 termos, mas para hoje nós avaliaremos apenas um. Temos a palavra madeira. Incluímos na ficha terminológica. E essa ficha terminológica chama-se estrutura argumental. Então, como é que ela se divide? Ela se divide em 3 partes. A descrição do sentido, que é essa primeira aqui, que é a descrição da estrutura argumental, por exemplo, madeira extraída pelo homem de floresta para atuar em atividade ou produto. Depois nós temos a inclusão dos contextos, que aí você pode ver da onde foi tirado e como que ele ocorre dentro de um contexto. E a terceira, que são os campos lexicais, que é o campo das relações de entrada que tem umas com as outras. Por exemplo, nesse caso, são divididas em 3 partes. A primeira é dividida em significados relacionados, como, por exemplo, o genérico se refere a recurso. Então, a madeira é um recurso. Um sentido vizinho, por exemplo, lenha. Nós temos um segundo que se chama tipo D, que são os outros tipos de madeira. Nós temos tipo de madeira eucalipto, tipo de madeira pinos, construtiva, estrutural, entre outros. O terceiro se refere às combinações, como os verbos, e às nominalizações, como produzir, madeira ou produção, que também são sintagmáticas. Então, por exemplo, cada relação explica, de certa forma, essa relação sintagmática no plano da co-ocorrência. Então, quando você pensa em madeira, o que vem junto? Então, para um tradutor e para um estudante e um pesquisador da língua, principalmente de terminologia, é muito importante entender essas relações, porque na hora de traduzir, você entende o que vem com isso e como que a gente pode entender. Então, são basicamente esses 3 tipos de relações, que tem no âmbito sintagmático, paradigmáticas, como resultado relacionado, e de equivalência. Depois da metodologia, veio a conclusão. O nosso trabalho teve muito sucesso, que nós conseguimos criar 25 termos que já estão disponíveis no site Dico en Viho. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa pesquisa tão inovadora e importante para o âmbito da tradução e terminologia, você está 100% convidado. Leia um pouco mais sobre o nosso projeto e seja muito bem-vindo a essa nova área. Tchau, tchau.